Já faz um tempinho que nós viemos aqui no Fórum Chaves comentar aquela notícia sobre a expansão do universo de Chespirito. Naquela ocasião, foi anunciada uma série sobre a vida de Roberto Gomes Bolanhos, mas ainda não existia muitos detalhes sobre. Ah, é mesmo, eu já não me lembrava. Agora, quase 2 anos depois, nós temos muitas informações e detalhes sobre a série que vai contar a vida de Chespirito naquele período de auge de Chaves e Chapolin Colorado. Desde informações de elenco, gravações, fotos, teaser, até treta tem no meio. É mesmo? Então, se você quer saber um pouco mais sobre Sem Querer Querendo, fica aqui comigo, que é logo depois da vinheta. Anunciada oficialmente em 2023, a série sobre a vida de Roberto Gomes Bolanhos é um tema que se desenrola desde 2018, quando Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, disse que sim, tinha interesse em fazer uma série que contasse a vida do pai. Naquele momento, Fernandes disse que estava junto de suas irmãs buscando informações sobre os períodos históricos da obra e da vida de Roberto Gomes Bolanhos, incluindo entrevistar pessoas, colher depoimentos, enfim, entender melhor todo aquele contexto para basear o roteiro da série, consultando inclusive pessoas próximas como Edgar Vivar, o Senhor Barriga. Papai, já chegou a baleia de óculos! Até então, a ideia era fazer a produção da série acontecer em 2019, ou seja, um ano depois dessas declarações. Mas logo depois, Roberto Gomes Fernandes admitiu um adiamento da ideia para 2020. Aí, em 2020, aconteceu aquilo que sabemos bem. Pandemia e tudo mais, então várias produções acabaram não acontecendo. Nesse meio tempo, algumas coisas importantes aconteceram. Em 2019 mesmo, foi fechada uma parceria entre a Tree Media Group, uma produtora de conteúdo hispânico, e o Grupo Chespirito, que é a empresa que cuida do legado de Roberto Gomes Bolanhos. Essa parceria daria vida então à série biográfica, mas também a outras produções, como é o caso das novas animações do Chapolin Colorado e do Chaves, e também uma outra série sobre o Seu Madruga. Mas isso tudo só aconteceria depois da produção de Sem Querer Querendo mesmo. Outro personagem fundamental para a produção dessa série é a Warner Bros. Discovery, basicamente a dona do Max, o serviço de streaming. Nos últimos anos, a Warner tem investido cada vez mais em produções locais, aqui na América Latina. No Brasil, por exemplo, fizeram investimentos grandes, como na série Da Ponte Pra Lá e numa novela que já se tornou um grande sucesso, Beleza Fatal. Foi assim que Chespirito, Sem Querer Querendo, encontrou uma casa, um espaço para ser exibido, porque a Warner transformou a série, com o investimento, em um produto original Max. Em 2023, anunciaram oficialmente a pré-produção da série, usando como título provisório o nome do livro do Roberto, da autobiografia dele, Sem Querer Querendo. A ideia inicial da série também é fugir um pouco do Roberto ator, indo para o Roberto pai, o Roberto marido, o Roberto irmão, o Roberto amigo, enfim, explorar um lado mais humano do Chespirito, que nas palavras do seu filho Roberto Gomes Fernandes, era um pequeno homem de grande coração. E ele também disse que seria um prazer enorme contar a história do pai dele. Com as gravações tendo sido iniciadas em 2024, quem lidera os roteiros da série é o próprio Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, enquanto a direção da série ficou a cargo de Davi Ruiz, que também é diretor da série Quem Matou Sarah, da Netflix. E quem irá interpretar Chespirito? Quem vai fazer Roberto Gomes Bolanhos em tela? Para interpretar o nosso menino do barril, o nosso Chapolin, o nosso Chaveco, o nosso Pancada, e claro, a figura por trás desses personagens, Pablo Cruz Guerreiro foi o escolhido. Aqui no Brasil, ele pôde ser visto interpretando Daniel, um personagem da novela Quando Me Apaixono, exibida pelo SBT. Já no ramo das séries biográficas, o ator também pôde ser visto na série que conta a vida do cantor mexicano Luis Miguel, interpretando ali Patrício Robles. De cara, a escalação do Pablo como Chespirito causou um certo frisson nos fãs, enfim, nas redes sociais, porque haviam dois lados. Um lado achava ele super parecido com o Chespirito, e o outro lado achava ele nada parecido com o Roberto. Isso, claro, talvez porque a gente ainda não tinha visto ele caracterizado. A gente tinha visto ele já de barba, enfim, em outros personagens, etc. Então, ok, a gente entende causar uma certa estranheza no começo. As primeiras fotos da série mesmo começaram a ganhar vez nas redes sociais há exatamente um ano, em fevereiro de 2024, quando o elenco acabou sendo fotografado por causa de algumas gravações externas da série, em locações reais. Em algumas fotos, dá pra ver a ambientação da série, que se passa na maior parte dos anos 70,
Então a gente consegue reparar alguns detalhes, como os carros, por exemplo. Mas surgiram também alguns retratos importantes e um deles chama bastante atenção. O Pablo Cruz vestido como Chaves em uma praia. Isso te lembra algo? Sim! Pois é, a série também vai trazer uma reconstituição daquela grande viagem a Acapulco. Dessas fotos que acabaram vazando, nós também temos todo o elenco caracterizado, vestido, como os personagens de Chaves, em volta de uma fogueira na praia. E bom, já que a gente está falando de elenco, vamos conhecer todos eles? Vamos ver. Vamos ver. Miguel Islas, que também participou da série Narcos México e irá interpretar Ramon Valdez, o nosso Seu Madruga. Enquanto isso, Paola Montes de Oca irá interpretar Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha. Mas pode aparecer a Chiquinha, mas a Chiquinha não é do Roberto, mas a Chiquinha é do Roberto, mas a Maria pode, mas a Maria não quer, mas a Maria quer. Gente, já faz um tempo que a Maria Antonieta de las Nieves fechou um acordo com o Grupo Chespirito, que a Maria fez um acordo com o filho do Roberto. Então a Chiquinha meio que voltou pra casa, assim, sabe? Então, desde o musical lá em 2019 aqui no Brasil, a exposição do Chaves que tá rodando o país, enfim, sempre temos a Chiquinha presente agora em produtos oficiais, e é claro, não daria para excluir Maria Antonieta de las Nieves da história de Sem Querer Querendo. Arturo Barba dará vida a Rubén Aguirre, o professor Girafales. Curiosamente, ele também estava na série biográfica sobre o cantor Luiz Miguel e também interpretou um personagem no remake de Os Ricos Também Choram, disponível no Globoplay. Andréa Noli, uma verdadeira joia da TV Azteca, das novelas da TV Azteca, está presente aqui, interpretando Angelines Fernandes, a Dona Clotilde. Já Eugênio Bartilotti irá interpretar Edgar Vivar, o nosso Senhor Barriga. Outras figuras importantes também estarão retratadas na série. É o caso do Raul Chato Padilha, o Jaiminho, Horácio Gomes, o Godines, curiosamente irmão do Chespirito, e também Elsa Bolanhos Cátio, a mãe de Roberto Gomes Bolanhos. Minha mãe? Não, sou a mãe dos cachorrinhos. Edgar Vivar, o nosso eterno Senhor Barriga, também foi confirmado no elenco, mas interpretando não a si mesmo, mas um outro personagem, Agustín Delgado, que é o diretor que deu ao Chespirito o apelido Chespirito. Talvez, só talvez, você também esteja estranhando a ausência de dois nomes importantes para a carreira do Roberto, mas que ainda não foram citados aqui. Vamos, Crescendo. Não se misture essa gentalha. Sim, mamãe. Pois é, Carlos Villagrán e Florinda Messa não estarão presentes na série de Chespirito, mas também estarão presentes. Espera, eu não entendi paçoca! Bom, eu vou explicar a confusão. Não é novidade para ninguém que o histórico da relação da Florinda Messa com os filhos de Roberto Gomes Bolanhos e toda a família, enfim, teve alguns percalços. Muito provavelmente, a série vai tocar no assunto de como que a Florinda ficou junto do Roberto. Importante lembrar que, apesar de terem se casado em 2004, a Florinda Messa e o Roberto, na verdade, se relacionam desde o final dos anos 70, período que será retratado na série. Só que quem também será muitíssimo presente na série é a primeira esposa do Chespirito, Graciela Fernandes, interpretada aqui por Paulina Dávila. Se em algum momento vão tocar no assunto da separação de Roberto e Graciela para a união de Roberto e Florinda, aí a gente cai numa situação muito complicada. Ainda em vida, o Chespirito admitia que a separação da Graciela só veio acontecer por causa das traições dele. Então, é claro, a relação de Florinda e Roberto começou de uma maneira extraconjugal. E como a Florinda alega que não gostaria de sua imagem envolvida com a série porque a propriedade do nome dela é dela e que ela não gostaria de forma alguma de estar envolvida nisso, Além disso, nem sequer me comunicaram sobre o projeto. Florinda foi alterado para Meg. Maggie, cambiaron los planes, debemos salir antes. ¿Y Roberto ya está listo? Mas calma, o nome da personagem Dona Florinda é Dona Florinda, mas Florinda Messa passa a ser Margarita Luiz. Se tem alguma coisa legal nisso é que pelo menos a gente ainda tá no campo das flores, né? Agora é uma Margarida, mas enfim. Então, para resumir, no caso da Florinda Messa, a Meg será a personagem que irá retratar os acontecimentos vividos, não oficialmente, pelo menos, pela Florinda. Mas nessa loucura toda aí entre touros e chifradas, nós temos então a Paulina Dávila dando vida a Graciela e a Bárbara Lopes dando vida a Meg.
Mas vamos falar dele, o nosso bochechudo mais querido, o mais famoso ator, Marcos Barragán. O Carlos Villagrán, o nosso eterno Kiko, tinha declarado algumas vezes de que se usassem o nome e a imagem dele na série, ele não hesitaria em processar. Pois bem, então o Luiz Lecanda, ator escalado para viver o Carlos Villagrán, vai acabar interpretando uma versão do Carlos Villagrán, que é o Marcos Barragán. Então só mudou o nomezinho ali, tudo bem, a fonética é até parecida. Lecanda é conhecido por fazer algumas séries de humor lá no México e tudo mais, e particularmente eu achei ele muito parecido. E o que você acha? Bom, se você não acha tão parecido, tudo bem, mas pelo menos deixa o like aqui no vídeo, porque a gente está seguindo o conteúdo aqui de volta no Fórum Chaves e tem muita coisa vindo por aí. Mas voltando, o mais engraçado dessa questão do Carlos Villagrán não aceitar ser citado na série e ameaçar de processo é que depois que o elenco foi anunciado, e foi anunciado que o Luiz interpretaria Marcos Barragán e não Carlos Villagrán, a própria filha do Villagrán apareceu nas redes sociais questionando: não, mas por que não usaram o nome do meu pai? Parará, parará, e criticando a aparência do ator. Não faz sentido. Ou vocês querem que cite, ou vocês não querem que cite. Quer dizer que o senhor também não sabe? Mas falando do todo, do que nós temos aqui até agora. Saiu também, recentemente, algumas semanas, o primeiro teaser da série. E lá nós vemos o elenco reunido se preparando para a caminhada da solidariedade, algo que aconteceu ali na Colômbia, né, ali no começo dos anos 80, com todo o elenco e tal. E a gente nota a representação desse período pelas características físicas, né, pelo vestuário e tudo mais, é aquele período, não é anos 70. Claro, ali a gente não tem nem Seu Madruga nem Kiko pelo período, já é começo dos anos 80, não tem como ser com ele junto ali. Mas beleza, algo que dá pra notar nesse ponto todo é como a Andrea Noli está maravilhosa como Remínios Fernandes. Brujita, salimos en 20 minutos. Ya estoy lista. A gente sente a firmeza da personagem, a presença dela, uma coisa mais classuda, mais elegante, algo, olha, lindo demais de ver. Quando a gente vê também o Edgar Vivar no teaser, no caso aqui o Renio Bartilotti dando vida a ele, nós temos um Edgar meio despido de personagens, né, nos bastidores ali, se trocando, porque ele tá meio atrasado e ele tem que rapidamente se tornar o Nhonho. Edgar, 20 minutos. Mon Dieu, en 20. Nós sabemos que a série é relativamente curta, serão 8 episódios. Então a questão do recorte histórico é muito importante. Sabemos que terá algo relacionado à infância, já que a mãe do Roberto terá um papel ali na trama, mas o que nós realmente temos aí como um todo para entender é que aparentemente o grosso da série, a parte mais parruda dela, será aquele período do sucesso mesmo, ali da criação do Chaves e Chapolin, o auge, de certa forma as tretas e uma finalização assim mais grandiosa. Em outras imagens também divulgadas, nós temos o Pablo Cruz vestido de Chapolin Colorado e também um outro momento dele vestido como Vicente Chambon, de La Chicharra. Algumas coisas começam a aparecer na nossa mente, mas o que o Vicente Chambon estaria fazendo na Vila do Chaves? Vocês entenderam? Porque eu não. Bom, não sei se é só uma imagem de divulgação ou se é algo da gravação da série em si, mas aí a gente fica pensando, poxa, mas será que vai aparecer o Chaveco? Será que vai aparecer o Dr. Chapatin? Seria muito legal se a gente visse aquele período em que ele traz de volta, né, que o Roberto traz de volta o Pancada Bonaparte, que ele traz de volta o Chaveco, essa transição dos anos 70 para os anos 80, a criação desses personagens, né, e o próprio surgimento do Chaves, né, e os outros esquetes ali sendo gravados. É um período que a gente gostaria muito de ver, e não somente o auge de Chaves e Chapolin, porque até que parte disso nós conhecemos bem. Em uma outra imagem divulgada, nós temos o que seria os bastidores de uma gravação de Chaves, com todo o elenco caracterizado reunido, com exceção do Kiko, do Marcos Barragán. Nessa imagem nós temos o Chespirito, sem o gorro do Chaves, segurando um disco, um LP em mãos. E que disco é esse? É o disco Chespirito y sus canciones, de 1976. Não só isso, é uma recriação do disco, porque a capa também foi refeita com o Pablo no lugar do Chespirito ali, ó. A gente tem o Chapolin Colorado no centro da capa, mas na versão da imagem divulgada ali, é o Pablo Cruz de Chapolin Colorado, ou seja, o Chespirito da série. Uma recriação bem bacana e mostra os detalhes que estão sendo colocados nessa produção. Uma curiosidade sobre esse disco é porque, bom, até sobre esse disco tem treta, né? É sério? Não sei se você está acostumado a acompanhar o Fórum Chaves, se não passe a acompanhar agora, se inscreva no canal.
é aquela treta do Carlos Villagrán, no original, não participar do disco porque ele já tinha assinado o contrato com uma outra gravadora, sendo o único membro do elenco que não participou das músicas de Chaves. Mas vamos lá, vamos falar então da data de estreia da série do Roberto, né? Chespirito Sem Querer Querendo estreia quando na Max? Não sabemos. Ai, não, que isso? Não sabemos porque ainda não foi divulgado, mas dizem os boatos, e a própria Paulina, filha do Roberto, que a previsão está ali para o meio do ano, algo como junho, julho até agosto. Então deve ser a data oficial de estreia de Chespirito Sem Querer Querendo, aí chegando aos lares mexicanos, argentinos, colombianos, chilenos, brasileiros, enfim, toda a América Latina pelo Max. E se você quiser ficar ligadinho em todos os detalhes de Sem Querer Querendo, não deixe de seguir o @Fórum Chaves em todas as redes e de nos acompanhar por aqui, porque logo logo deve sair algum trailer, alguma coisa mais completa e a gente reage junto, por que não? E faz todas aquelas teorias do que a gente deve assistir nessa série que promete ser um dos melhores produtos com CH da história. Se você ainda não deixou o like, deixa agora, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu comentário, é muito importante para nós. E não se esqueça, eu te encontro na próxima semana aqui no canal. Tchau, tchau, pessoal!